Arthur, hoje o estado do Amazonas ele vive uma oportunidade, talvez seja o terceiro ciclo de oportunidade econômica do estado. E talvez, dependendo das conjunturas políticas e das decisões, nós possamos definhar pela riqueza que nós temos, parar em mãos que talvez não consiga fazer com que essa riqueza, como nós estávamos conversando ali nos bastidores, ela possa escoar para a educação, para a saúde, que ela possa chegar na turma da periferia, que possa levar uma segurança de qualidade. Quando se fala sobre isso, hoje, numa visão de quem já viveu a política há muito tempo, dependendo do Arthur Virgílio Neto, pelas suas experiências, qual o rumo, quais as decisões deveriam ser tomadas para que nós possamos utilizar como métrica para um caminho correto, um caminho do bem, um caminho onde os benefícios possam alcançar a população, que é o verdadeiro sentido das políticas públicas? Puxa, primeira coisa para mim é a escolha sábia, né, de pessoas decentes que venham com boa intenção, que venham com maturidade e boa intenção. Eu estava hoje falando com você, Charles, e nós vimos que está bem denso o programa de governo que o Omar apresentou. Está bem denso e muito bom. Agora, por outro lado, obrigação prioritária, garantir a permanência e o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus. Outra coisa, encher o estado de laboratórios e de cientistas para nós trabalharmos o que a floresta pode nos dar. A floresta pode nos subsidiar, ela pode nos oferecer. Nós não podemos ter toda essa riqueza e não aproveitar dela. Não me refiro a fazer derrubada absurda de floresta, ao contrário. Tem que ter um manejo, esse manejo tem que ser... Se derrubou uma árvore, planta outra para poder, com o tempo ela vai acabar voltando. Mas o manejo florestal é muito importante, porque não mexe com a estrutura da floresta, que é um potencial que nós temos. Eu acho que o mundo se divide entre pessoas que admiram a Amazônia e admiram a nossa floresta, e gente que tem inveja da nossa floresta, gostaria de ter na terra deles. Imagine, se fosse um país europeu, por exemplo, muito rico, ou se fosse um país do norte, aqui, Estados Unidos, muito rico, e que de repente dissesse, a floresta é minha. Imagine o que eles não fariam com os laboratórios que eles têm, com a ciência que eles praticam, com tudo isso. Nós temos que nos preparar para isso. Acho que nós temos que ter 3, 4, 5, 6, sei lá, modalidades de indústria. Já falei da biotecnologia. Certo. Aproveitar a biodiversidade com vários ramais, né? Vários ramais, para nós estarmos cientes de que nós, muito certos de que estamos no caminho certo, né? No caminho correto, enfim. Seguindo, por exemplo, pessoas muito sábias. Eu vou mostrar aqui uma coisa que mostra seu bom gosto, e mostra aqui. Olha aqui, esse homem aqui é o Samuel Benchimol. Foi muito mais velho, muito amigo, muito mais velho que meu pai, inclusive. O Samuel Benchimol é um homem que escreveu mais de 50 livros, né? Mais de 150. Mais de 150, né? Incrível. Muita contribuição. Muito inteligente mesmo. Então aqui é a Amazônia, formação social e cultural. Mas fora que ele escolheu sobre todos os ângulos, ele escreveu sobre todos os ângulos sobre a Amazônia, né? Escreveu sobre todos os ângulos, né? Como desenvolver de forma sustentável. Como desenvolver de forma sustentável. Foi um benemérito. E essas mentes que podem e devem ser, talvez, incentivadas, né? Trabalhadas. Como você estava falando aqui, Arthur, ter incentivo à pesquisa, cientistas, né? Se você pega a biotecnologia, por exemplo, o nível de exploração da floresta, ela não vem para o desmatamento, muito pelo contrário. Cria-se uma consciência de proteção. Por quê? Porque para você ter um desenvolvimento de uma determinada medicina a partir de uma árvore, você não pode acabar com aquilo. Você tem que manter de alguma forma. A gente tem discutido aqui muito sobre a questão da zona econômica ecológica, que você divide o Estado, de fato, em partes para que ele possa desenvolver de acordo com a região, né? De acordo com aquele lugar. Então,
A gente pega, por exemplo, a BR-19, que eu acho que quando você entrou na política, já tinha essa discussão, você está... Eu era a favor de uma ferrovia. Ferrovia. Eu queria uma ferrovia, eu achava bem melhor, bem mais em conta, bem mais duradouro, né? Muito melhor. E, infelizmente, não optaram pela ferrovia e saiu a necessidade da rodovia. Chegaram a fazer chegaram a fazer uma viabilidade da ferrovia? Era muito boa a viabilidade, para dar certo, era realmente a superior da rodovia. Agora só temos a rodovia, então temos que jogar todo o peso político, pessoal, o que for, para sair essa rodovia que nos liga novamente ao Brasil, porque nós estamos hoje ligados por balsa, por avião, e não tem. Certa vez eu me lembro que eu estava, apareceu um rapaz que era senador suplente, assumiu, e eu percebi que ele era uma pessoa muito prepotente. Eu estava falando lá com outra pessoa, ele entrou, resolveu comprar a briga do outro e disse, peço uma parte, você tem uma parte. Ele disse assim, Vossa Excelência ajudou muito a levar a Ford para a Bahia. Eu digo, é verdade, cumprindo as ordens do presidente Fernando Henrique, ajudei a levar a Ford para a Bahia sim, e a ideia dele era o seguinte, eu vou explicar para Vossa Excelência. A ideia dele era não ficar só beneficiando o Sul e o Sudeste, mas por que não a Ford na Bahia? O governador do Rio Grande do Norte, Olívio Dutra, coitado, eu já vi pobreza de pensamento, mas ali ele bateu o recorde todo. Ele dizendo que ele não queria capital estrangeiro no Rio Grande do Sul. Eu digo, olha, nós somos carentes de capital. Eu quero estrangeiro, se tiver marciano eu quero, se tiver plutoniano eu quero, se tiver mercuriano eu quero capital aqui para investir, gerar emprego, tudo mais. Muito bem, aí ele disse assim, vocês também ajudou a levar a Ford para Goiás. Eu disse, sim, sem dúvida. O presidente Fernando Henrique novamente me contou comigo para nós fazermos as conversas e chegamos a um bom termo. Isso significava apoio da Bahia para a Zona Franca, significava, estavam gratos, e significava apoio da bancada de Goiás para a Zona Franca, que ficaram gratos também, porque afinal de contas a Hyundai foi para Goiás e a Ford foi para a Bahia. Então, muito bem, eu fico pensando assim, puxa vida, o homem insistia comigo, assim, o suplente senador que estava no exercício do mandato. Ele disse assim, por que você fez isso para 2 estados e não fez uma fábrica de automóveis na sua terra? Eu digo, uma razão bem simples, porque nós não temos a ferrovia, nem temos a hidrovia, nem temos a ferrovia, nem temos a rodovia. Nós temos só o rio. Eu quero dar uma notícia para Vossa Excelência pode acreditar? Pergunte depois para os seus filhos, se tiver pai, pergunte para o seu pai, porque eu não sei como é que se explica cientificamente o que eu vou lhe dizer agora, mas é impossível ter essa fábrica lá, porque carro não sabe nadar. Nós teríamos que tirar o carro nadando. E só um homem forte como o senhor, um homem, a gente está vendo sua pose toda, a sua forma de falar, você é bem capaz de conseguir levar um carro para Belém e colocar na Belém, Brasília o carro. Você pode ir por baixo d'água, eu acredito. Mas, enquanto isso, eu não sou a favor de colocar uma fábrica aqui, porque ela não vai dar resultado. Mas, com a ferrovia, quem sabe? Quem sabe? Com alguma rodovia, perdão, quem sabe? Né? Eu não vejo por que não. Né? Pode ser que sim. Se eu não me engano, a 1364, a 1364, né, que ela liga a Cruzeiro do Sul a Cuiabá. Sim. Se eu não me engano, e a outra que vem lá de São Paulo, não me recordo, ela fazia parte de um projeto muito antigo que era da Transoceânica. Que era exatamente fazer essa transição, que é o que estão querendo voltar agora, chamando de bioceânica, né? Eles estão tentando voltar agora, que os chineses estão tentando emplacar. Qual tipo de política de Estado o Brasil, eu vou pegar agora em questões nacionais, porque você tem muita experiência em Brasília, poderia priorizar para colocar a ferrovia como um dos modais também, não voltados para comércio, mas de cargueiro? Porque a gente pega ali, por exemplo, o estado de Goiás, tem a ferrovia Norte-Sul. Então, que ela cruza o estado para fazer o escoamento para Santos, por exemplo. Em Mato Grosso, eles estão fazendo também da mesma forma. O estado do Amazonas, além de não ter a rodovia, também, além de não ter a rodovia que já existe há mais de 50 anos consolidada, também não tem um projeto de longo prazo de interligar através de uma ferrovia, que é onde faz o escoamento. Quem que é o maior inimigo da Amazônia? Políticos amazonenses ou outras regiões? Tem uma turma aqui que só acha que, olha, tem uma turma aqui que ela puxa a corda para trás. A gente percebe isso com os seguidos ataques, né? E uma coisa incompreensível, né?
Eu me lembro desse senador suplente que estava em exercício, e ele disse que ele tinha uma escola, no estado dele ele tinha uma escola. Eu digo, pois é, então você podia abrir sua escola mais e ensinar carro a nadar. Aí você não precisa da rodovia nem da ferrovia. Você ensina na sua escola carro, então tem que matricular carros também, né? Matricular automóveis, não é só, né? Ficou aquele clima ali, muita gente rindo, né? E ele, cara amarrado, ele, é problema dele. Depois chegou o senador Zé Guilherme e falou para mim assim, ele estava com a cara amarrada. Eu digo, olha, ele rindo com a cara amarrada, ele é muito feio mesmo. É muito feio mesmo. A discordância estava plantada nesse ambiente. Era no plenário? Era de... Ele era uma pessoa que estava meio deslumbrado. Ele está ali, parece que 6 meses, uma coisa assim. E, pô, veio titular e a coisa normalizou. Mas ele gostava de uma confusãozinha, gostava que desse confiança para essas tolices que ele falava. Ele queria, como você fala hoje na moda atual, lacrar. Ele ia lacrar, né? Ia lacrar. E ele lacraria se ele conseguisse ir nadando com o carro, ele conduzindo o carro por baixo d'água, levando esse fôlego que ele tinha todo para falar besteira, ele teria que ter muito fôlego para chegar até Belém, em Brasília, despejava o carro. Ele próprio podia dirigir também, né? Era tão bom. Eu ver esse sujeito teria que ter muita paciência, hein, senador? Teria que ter muita paciência para ouvir esse sujeito. Eu tive paciência. Agora ele não teve muita paciência para me ouvir. Não vou lhe apartar mais, eu digo, graças a Deus, Deus é grande. Deus é grande. Arthur, de acordo com algumas pautas que você tem tratado além da Zona Franca, o que você percebe que consegue contribuir diretamente para as necessidades do estado do Amazonas hoje, por exemplo? Como assim? Bom, vamos supor, você tem defendido muito, falado muito sobre a Zona Franca. Quais outras pautas você vai colocar como carro-chefe das suas discussões enquanto deputado federal? Olha, em relação ao nosso estado, por exemplo, as diversas possibilidades de indústrias novas aqui, tremendas, importantes para o mundo, né? Eu digo 3, 4, 6 que podem nascer havendo bom entendimento. Porque eu falei uma vez para o Paulo Scaff, que se dá muito bem comigo, é presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu disse para ele, Paulo, em vez de vocês entrarem com essas ações todas as vezes, e não vão conseguir nada, porque nós temos a proteção constitucional, vocês entrarem com isso, criando uma situação de antipatia de um estado para o outro, por que você não entra como sócio da gente? Por que vocês não fazem São Paulo, que tem tanto dinheiro para investir na biodiversidade aqui nossa, investir na biotecnologia aqui conosco? Por que não faz isso? Por que essa teima? Por que essa teimosia? São Paulo, o Rio Grande do Sul não é beneficiado pela Zona Franca. Ceará também não. E o Pará, que é nosso vizinho, também não. Mas São Paulo é. São Paulo é muito beneficiado. Tem empresários pequenos e médios, industriais, que se tornaram grandes aqui. Isso é verdade. E nós temos muita gente que trabalha nas indústrias aquelas que contribuem para dar insumos para o polo industrial, que por si só é um bom agente tecnológico, um bom agente de tecnologia, né? Então eu entendo que nós temos muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. E nós temos tudo. Quem olha assim, a impressão que eu tenho, eu tinha um professor, ele era inglês, ele me ensinava inglês quando eu estava fazendo concurso para o Instituto Rio Branco e entrar para a carreira de diplomata, né? Ele chegou para mim e disse, Arthur, você já pensou no que o seu estado e a sua floresta podem representar para o mundo? Eu digo, eu penso muito nisso. E estava conosco também aquela grande geógrafa, Becker, o nome dela, eu esqueci, ela faleceu há muito tempo, Becker era o outro nome dela, mas geógrafa fantástica mesmo. E ele está lá, esse homem conhecia a Amazônia como pouca gente, e ele conhecia de livros, ele conhecia de uma visita que ele fez aqui. Eu até falei, mas professor, numa visita só dá para conhecer? Ele falou assim, porque eu tinha os livros, eu tinha tido os livros, então eu fiz. Aí ele próprio estava fazendo um livro, ele faleceu antes do fim do livro, e não sei por que não publicaram o livro dele. Muito bom professor, muita gente boa, e ele uma vez falou para mim assim, por que eu queria ser diplomata? Eu falei assim, porque eu admiro muito a carreira, vai me dar a possibilidade de fazer muita coisa boa pelo Brasil, e ao mesmo tempo vou conviver com outras culturas, o que vai me ajudar a ajudar a cultura daqui. Ele disse assim, mas engraçado, eu sinto que seu futuro mesmo é a política. Aí eu disse, mas por quê? Ele disse assim, porque
quando você fala com muita ênfase, me dá a impressão de que você não está prestando conta de uma pergunta, você está Discussando. e exatamente inaugurando uma estátua. Inaugurando uma estátua. Que você fala assim, porque aí vai, vamos inaugurar a estátua mais, né? Vamos inaugurar mais estátuas, né? Se cada estátua significar um passo de progresso, vamos inaugurar umas 500 mil, né? Se a gente puder. E trazer essa experiência, né, que a gente está falando aí de uma vida inteira sim. como um homem público, senador. Então, o Amazonas só tem a ganhar com pessoas que têm a intenção de contribuir, de desenvolver, de auxiliar de alguma forma. Teve algum momento da sua carreira que você deixou de ser menos ideologista, menos emocional e falou, não, a política, o caminho não é esse não, é esse outro aqui. O senhor lembra desse ponto de interseção? Lembro. A maturidade vai chegando, né? Então eu hoje posso dizer assim com muita tranquilidade, eu não tenho nenhum preconceito contra quem se diz de esquerda, contra quem se diz de direita. Agora, eu mesmo não sou de esquerda, nem de direita, nem de bola, nem de reboladora, nem de cambola, nem de nada. Não tenho nada a ver com isso. Eu sou tudo e nada ao mesmo tempo. Eu sou assim, eu gosto de marchar pelo meio, procurando ver o que tem de bom de um lado, de outro, enfim, e procurar sempre manter convívio inteligente, um convívio justo com as pessoas. E evitar essa história, eu não suporto fulano de tal, nem suporto ninguém do lado dele. Aí eu suporto Beltrano de tal, mas e nem quem está junto com ele. Quer dizer, quer uma certa massificação assim, quem está lá não presta, quem está aqui presta. E o outro pensando a mesma coisa. Então fica essa polarização que aqui para nós é medíocre, né? É bem medíocre mesmo. Totalmente, né? Você fica no campo de superficialidade. Ninguém ganha no fundo, né? Bem mandigo, né? Ninguém ganha no fundo, né? Não ganha não. Só perde, né? A população perde porque divide pessoas boas que poderiam estar trabalhando junto. Podia estar ajudando, para um bem maior da sociedade. É verdade.